Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o STF que respondeu ao Estadão, hein? Olha que coisa, o STF está brigando com o Estadão. E mais do que isso, parece que começa a haver uma certa briga lá dentro do STF, um certo desespero desse pessoal. Por que tudo isso? Eles estão vendo que a situação está ficando complicada, é o que eu falei para vocês, é o acerto de contas que está vindo aí, né? O Trump tomando posse lá nos Estados Unidos, claramente apoiando o Bolsonaro. A situação aqui no Brasil tende a se resolver em algum momento entre 20 de janeiro e as eleições de 2026. Quando que isso vai acontecer, a gente não sabe, mas a tendência é essa. É lógico, sempre existe o risco, como eu já falei para vocês, de uma radicalização aqui no Brasil. Pode ser também que o Brasil vá para o lado da radicalização. Vamos virar a Venezuela de uma vez, né? Existe essa chance, mas eu não acho que isso vai acontecer, não. Eu acho que o Brasil ainda tem salvação. Isso significa que em algum momento entre agora e entre o dia 20 de janeiro e as eleições de 2026, a direita vai voltar ao poder e o pessoal do STF vai ter que se resolver como é que vai se sair com essa, porque, né, o Barroso dizendo que derrotamos o bolsonarismo, como é que ele vai se tratar com o Bolsonaro presidente, né? Pois bem, olha só, ele escreveu uma coluna aqui no Estadão, o Barroso aqui, é do Luiz Roberto Barroso, o presidente do STF, acusando o Estadão de ser injusto com o STF. Não, porque o Estadão está criticando o STF, que não sei o que lá, que não pode. Nós estamos salvando a democracia. Né? Aquele papo todo está ficando muito estranho. E depois o Estadão respondeu aqui, a lição do ministro Fachin, meio que indicando que tem uma certa divisão ali dentro do STF. Tá? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Carla, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Aqui, ó, no último ano, o Estadão produziu mais de 40 editoriais tendo como objeto o STF ou o CNJ. Por um lado, o tal fato revela a importância do judiciário na vida brasileira. Pois é, importância, diga-se de passagem, excessiva, né? Você sabe, é igual jogo de futebol. Quando o assunto mais comentado de um jogo de futebol é o juiz, é porque a coisa não desandou. O juiz é para não aparecer. Um bom juiz é aquele que o jogo termina e ninguém fala do juiz, né? Se o judiciário brasileiro está sendo muito falado, é porque está errado. Mas, enfim, o Brasil é o país que ostenta o maior grau de judicialização do mundo, que revela a confiança que a população tem na justiça. Não, isso revela o fato que a gente tem leis terríveis no Brasil, principalmente a lei trabalhista e lei do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que são leis que meio que pedem para as pessoas entrarem na justiça. Por quê? Porque se você entra na justiça, se você ganhar, você ganhou, se você perder, você não perde nada. Então a pessoa é levada a entrar na justiça por qualquer coisa. Isso é um erro, porque isso aumenta o custo dos produtos, isso aumenta o custo da relação trabalhista, isso diminui os salários das pessoas, isso prejudica a economia como um todo. A única pessoa que ganha com isso é o próprio judiciário, que está sempre com desculpa para contratar mais gente, porque estamos afogados em processos. Acaba com o CDC, acaba com a CLT, que não vai ter mais problema nenhum nisso daí, né? No entanto, praticamente todos os editoriais foram duramente críticos, com muitos adjetivos em tom raivoso. Olha aquilo que eu falei para vocês. A ditadura tem sempre esse processo. O ditador, ele considera uma crítica como um ataque. Não, vocês não estão sendo justos, é um tom raivoso, um negócio de ódio, é como se me odiassem, como se já estivessem atacando o judiciário. E olha só, eles estão falando do Estadão, tá? Imagina o que esse pessoal pensa do meu canal aqui, né? Da galera na internet, né? Por isso que eles estão com raiva, meu amigo. Ainda que não deliberadamente, contribuem para um ambiente de ódio institucional. Olha só, vocês são culpados pelo pessoal não gostar do judiciário. Caramba, que falta de percepção, que despeito, né? O cara achar que a gente está certo. Vocês atacando a gente com críticas é que estão causando a população de não gostar da gente. É realmente um absurdo completo, porque esse pessoal não percebe que eles estão errados. O motivo pelo qual o Estadão está criticando isso é porque existem pesquisas que mostram que a população está contra o STF. A credibilidade do Supremo tem caído cada vez mais. Está todo mundo vendo que o STF entrou numa de perseguir a direita abertamente, entrou na política com tudo, querendo destruir a direita, derrotamos Bolsonaro, não foi isso que o Barroso falou num palanque na Uni? Pois é, exatamente isso, né? O STF virou um órgão político. Ele começa a falar um monte de coisa aqui, que não, porque passaram desapercebidas as transformações relevantes para o judiciário, foram criados exames, eu não sei o que lá. Ele está falando das coisas positivas, o que ele encara como positivas no judiciário, né?
Eu não tenho nada contra Exame Nacional de Magistratura, esse negócio, esse tipo de coisa, aumento de arrecadação nos municípios pela exigência prévia do protesto de certidão ativa da dívida, e não sei o que lá, fala um monte de coisa aqui que ele acha como coisa positiva. E eu não estou dizendo que o STF é todo ruim, não. Eu acho que o STF tem alguns pontos positivos também. Já falei com vocês a questão da visão dele sobre terceirização, sobre trabalho não CLT, é extremamente positiva no Brasil. O STF está no caminho certo em alguns pontos, né? Aí fala aqui, ó, o Supremo Tribunal Federal é o tribunal mais produtivo do mundo, tendo proferido 114 mil decisões apenas em 2024. Aí que tá. Aí que eu já começo a achar estranho, porque né, são 11 pessoas. É virtualmente impossível 11 pessoas em um ano decidirem 114 mil casos de forma concreta. Ou eles estão delegando isso para um monte de equipe que está decidindo essas coisas, eles só assinam no final, ou então eles estão tomando decisões bunda sem olhar nada, porque eles não têm tempo de ler isso tudo, por mais que eles sejam super-homens, né, eles não conseguem ler isso tudo nesse meio tempo. Ou seja, isso daqui na verdade mostra o erro que é o que o próprio TSE está se impondo de abraçar tudo, né? Tudo vai acabar no TSE por decisão do TSE, né? Principalmente por decisão política do TSE. Aí ele fala aqui que não, naturalmente qualquer decisão é passível de divergência ou crítica, e falou alguma coisa. Enfim, ele diz que o negócio da droga, não sei o que lá, que eles tomaram a decisão porque seria melhor do que a polícia decidir, coisa e tal. Não. O erro de vocês é que quem tinha que decidir isso é o Congresso. O Congresso tem que decidir sobre drogas, não o STF. O STF não decide nada. O STF tem que decidir de acordo, tem que julgar de acordo com a lei que foi feita pelo Congresso. Esse caso aqui que ele fala aqui, ó, o tribunal estabeleceu a quantidade de drogas que distingue porte, não sei o que lá. Aí o pessoal fala, não, há quem acha que isso é ruim, há quem acha que isso é bom, não sei o que. Não é questão de ser bom ou ruim, não. A questão é que não é vocês que deveriam decidir isso, é o Congresso que tem que decidir esse tipo de coisa. E se o Congresso não decide, vocês não mexem, vocês continuam decidindo com base na lei que tem lá e ponto final, né? Enfim, aí ele fala aqui outra coisa engraçada aqui, ó. Os editoriais procuram dar especial ênfase a pesquisas de opinião com percentuais negativos. Ou seja, ele chegou no ponto aqui, né? Ou seja, porque ele está dizendo que o Estadão está errado, não sei o que lá, porque está criticando o STF, mas a gente está fazendo certo. E essas pesquisas de opinião que dizem que a população também não está gostando do STF. E isso, né? Tais pesquisas revelam, no máximo, que um grupo de pessoas pensa, o que não é a verdade. Peraí, não. Pesquisa de opinião, meu amigo, se bem feita, e todas elas acabam apontando no mesmo sentido, mostram uma queda da aprovação do STF. A população brasileira está vendo o que está acontecendo, está percebendo que o STF está roubando a competência do Legislativo. Isso é uma coisa ruim, por quê? Porque o Legislativo a gente vota. Se você gosta ou não gosta de um tema, você vota num deputado que é de acordo com o que você quer, que é a favor ou contra aquele tema, né? O judiciário a gente não controla. Então esse é que é o problema, por isso que a população não está gostando desse negócio do judiciário se intrometer nesse tipo de coisa, né? Ou seja, como assim que tais pesquisas revelam que no máximo um grupo de pessoas pensa? Não, elas representam estatística, Barroso, funciona assim, você pega uma amostra, mas uma amostra que é significativa, o resultado daquela amostra pode ser transmitido para o total da população. As pesquisas indicam que toda a população brasileira pensa em última análise. E você pode contestar que é um pouco diferente aqui, um pouco diferente ali, mas no final das contas é sim o STF, a população não gosta do STF, a população concorda com os editoriais do Estadão que criticam o STF, né? Ele está colocando aqui que o Supremo tem 3 grandes missões: assegurar o governo da maioria. Tá, o governo da maioria é o quê, né? Porque vocês asseguraram o governo da esquerda. Da maioria não, a maioria está na direita, né? Preservar o Estado de Direito e proteger os direitos fundamentais. Como? Criando inquéritos de ofício, sem juiz natural, ou seja, quebrando o devido processo legal. O devido processo legal é parte integral do Estado democrático de direito. Você não tem Estado democrático de direito sem o devido processo legal. Perseguindo pessoas da direita abertamente, querendo censura, forçando censura. É isso que você entende como Estado democrático de direito? Defender o Estado democrático de direito? Não, vocês estão defendendo a esquerda. Estão defendendo os corruptos do PT. Por quê? Porque vocês são corruptos também e queriam roubar como eles e estavam preocupados da Lava Jato chegar em vocês também. É a única explicação que a população vê para esse negócio. Enfim, aí depois termina aquele negócio. Repara como é que ele fala um negócio, ele critica o Estadão, ele está puxando a orelha do Estadão. Olha lá, não me critique muito, senão você está criando um discurso de ódio. Discurso de ódio. É o que eu falo para vocês, a tendência é só piorar. A ditadura é assim, cada crítica que você faz ao ditador, ele entende como um ataque. E aí vai só piorando a coisa, né?
A Cruzoé aqui listou 7 erros. Essa coluna foi muito discutida hoje, tá muita gente falando sobre isso, né? Ele fala aqui primeiro, a importância do judiciário, né? O número de editoriais no jornal revela a importância do judiciário. É o primeiro erro do Barroso. Porque, na verdade, tem a ver com o fato de que os abusos constantes do STF. O STF está jogando a Constituição no lixo, está decidindo conforme que eles imaginam na cabeça dele, e é lógico que isso gera críticas, né? Judicialização. O Brasil é o país que ostenta o maior grau de judicialização do mundo, né? E esse fenômeno revela a confiança, isso que eu também falei antes, né? Lógico que não, isso revela o problema que são as leis brasileiras que criam esse jogo judiciário. Esse negócio que, não, entra na justiça, que vai que você ganha, vai que você ganha. Isso não pode existir, isso é um erro, isso não é justiça. Isso aí você cria um joguete judiciário que só piora tudo, que encarece todas as coisas, que cria insegurança jurídica para todo mundo, né? E o tribunal mais produtivo do mundo, também, outra coisa que eu falei também, um absurdo, né, que não pode. O tribunal, ele traz para si, por exemplo, a questão do julgamento do Bolsonaro. Não era para o STF estar julgando o Bolsonaro, era para ir para a primeira instância, né? Por que o STF está julgando o Bolsonaro? Quem julgou o Lula foi o Sérgio Moro que estava na primeira instância, né, na época. Bolsonaro deveria ir para a primeira instância também. Ah, não, mas tem que ser o STF, que é a gente que sabe a verdade. O STF puxa para si um monte de competência, né? Corte Legislativa, após elogiar a produtividade, Barroso lista decisões proferidas nos últimos anos. É o caso lá, eu já falei isso aqui também, né? Da 25 gramas da decisão sobre as drogas lá. E, de novo, isso é legislar, não é julgar. Mesma coisa que eu falei, né? Tribunal mais transparente do mundo, essa aqui eu não vi, né? Ele diz que o tribunal é mais transparente do mundo. Um monte de processos em segredo de justiça que ninguém fica sabendo, que não tem como você ter acesso a ele. Eles aqui criticam outra coisa, eles falam que quando a população cobra transparência não é para assistir os magistrados dando suas demonstrações de notório saber jurídico, né? Os brasileiros não aguentam mais ver as sessões da TV Justiça, que além de enfadonhas, são deprimentes porque atestam a falta de preparo do ministro. Pois é, a gente viu aquele negócio no caso do julgamento do Marco Civil da internet. Caramba, esses caras são idiotas, são burros. Eles não têm ideia do que eles estão julgando, mas não têm a mais leve ideia do que eles estão julgando ali no Marco Civil da internet. Chega a ser constrangedor, ele tem razão nesse aspecto aqui. E aí o Estadão respondeu ao Barroso, né? Olha só a outra coluna do Estadão aqui, a lição do ministro Fachin. Ao direito o que é de direito, à política o que é da política. Né? O ministro Fachin, ele está certíssimo nesse aspecto dele aqui. Ele ressaltou no 8 de janeiro que a Constituição estabeleceu que o jogo é o da democracia. Repara o que ele está dizendo aqui. O que ele quer dizer é o seguinte, Bolsonaro tem apoio da população. Se ele não fez nada de errado, ele tem que estar elegível, tem que participar do jogo. Se a população votar nele de novo, ele ganhar a eleição, ele volta a ser presidente. O jogo democrático é esse, né? É democracia, é o que o povo vota, né? O STF parece não entender desse jeito. Parece que o STF entendeu que tem que destruir Bolsonaro a qualquer custo. A solução do Brasil é destruir Bolsonaro, né? Aqui, ó. Numa democracia não cabe ao árbitro construir resultado. O juiz não pode deixar de responsabilizar quem violou as regras do jogo, mas não cabe dizer quem vai ganhar esse jogo. Ele está criticando abertamente o Alexandre de Moraes, que botou o dedão na balança lá na eleição de 2022, e o STF como um todo tirou o Lula da cadeia para tirar Bolsonaro a qualquer custo. Isso é um absurdo. O Fachin está correto aqui, mas embora ele esteja correto no que ele fala, ele votou junto com o resto do pessoal do mesmo jeito. Ou seja, no final das contas não é tão grande coisa aqui. Mas o Estadão está ressaltando justamente que já tem gente dentro do STF começando a brigar com essa ideia do Barroso aí, né? O pessoal está achando que, olha, o STF tem que dar uma corrigida de rumo nessa história mesmo, né? De fato, o STF está errando. As pesquisas de opinião mostram que o STF está indo para o lado errado, o lado que a população não quer. O que vai acontecer disso daqui, eu não sei, mas o que eu percebo é que o pessoal lá dentro já está começando a olhar o problema, já está começando a perceber o problema. Olha só, a nossa bolha é desse tamanhozinho assim, a gente está achando que a bolha da esquerda é a bolha. Não, porque o Rede Globo elogia a gente todo dia. Não, porque no Fantástico, William Bonner só fala bem da gente, não sei o que lá, então, pô, tá abafando, né? Amigo, o mundo mudou, tá? Isso agora é só a bolinha de vocês, assim, desse tamanhozinho a bolinha da esquerda, assim. Tomem cuidado, a maré vai virar. E quem ficar despreparado nessa história, quem ficar com os olhos fechados como o tal Barroso, achando que não, que a gente é foda, que estamos fazendo tudo certo, que não tem nada de errado, perdeu o mané e não sei o que lá, cuidado, hein? Vai chegar um ponto em que a responsabilidade vai cair no ombro desse pessoal. Não quero mal de ninguém, não quero violência contra ninguém, mas tem que pagar pelos erros que estão cometendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.